Bom, pessoal, vamos ver então exemplos do Data Snooping iterativo, né? Primeiro eu gostaria de comentar com vocês essa tabela do Excel, que depois eu vou enviar também junto com o material dessa aula. Valores críticos para o dia, né? Detecção, identificação e adaptação. Bom, aqui nós temos então os graus de liberdade do ajustamento, né, R igual a N menos U, né, observações menos parâmetros no modelo paramétrico. Então a gente informa aqui o valor dos graus de liberdade daquele ajustamento, o nível de significância desejado, né, o alfa. Lembrando, né, por exemplo, se é 5%, então eu vou entrar ali com 0,05, né, o valor em porcentagem dividido por 100. E aí a tabela nos retorna o valor crítico de teste, né? Então, o valor crítico do teste global. Então, as estatísticas de teste do global tem que ser menor ou igual a esse valor crítico informado. E aí, claro, né, variando aqui os graus de liberdade, né, a gente muda o valor crítico de teste, né? Então, quanto maior for o número dos graus de liberdade, maior acaba sendo o valor crítico de teste. Então, por isso que eu comento, né, que em problemas onde a gente tem uma alta redundância ali, né, um elevado número de graus de liberdade, vamos chutar aqui, sei lá, 5.000. Então, o valor crítico do teste fica ali 5.000 e pouco, né? Então, claro que vão ter várias observações, vão ter vários resíduos, né? Mas, de qualquer forma, né, quando o valor crítico de teste é 5.000 e pouco ali, perfeitamente a gente pode acomodar alguns erros grosseiros, alguns outliers ali dentro, né? Que mesmo assim a estatística de teste não deve exceder esse valor crítico, né? Então, quanto mais redundância, né, do ajustamento ali, né, enfim, mais tolerante, né, o nosso teste global fica a outliers nos dados, né, porque maior fica o nosso valor crítico ali de tolerância, embora, claro, a dimensão do vetor dos resíduos também aumente, né, e consequentemente a soma ponderada do quadrado dos resíduos deve aumentar. Então essa é uma armadilha, né, que o teste global pode ser suscetível, aí, né, ele pode passar mesmo com alguns erros grosseiros nas observações, especialmente quando o meu número de redundância, né, o meu número de dados é bastante elevado. E aqui é para o Data Snooping bicaudal, né, o valor crítico para a estatística de teste WI, considerando ali o teste individual de uma observação. Então a gente estipula o nosso nível de significância, né, ali o valor usual de 0,1%, né, 0,001, valor crítico de teste, né, distribuição normal padrão, 3,29. Aqui, claro, o valor crítico de teste é na Q quadrado, né, com n menos u graus de liberdade, Q quadrado central. E aqui é pela normal padrão mesmo, né, média 0, variância 1, né, que é seria ali relativo ao resíduo padronizado, por exemplo, né, caso as observações fossem decorrelacionadas. Então, também a gente pode alterar aqui o nível de significância, né, então 1%, por exemplo, e aí eu tenho outro valor crítico. Claro, quanto maior for o nosso nível de significância, maior a probabilidade de falsos positivos que a gente está assumindo, né, então logo mais rigoroso o teste começa a ficar sendo, né, contra outliers, né, então mais outliers ele vai acabar detectando, por assim dizer, né, porque o seu valor crítico de teste vai diminuindo, ele vai ficando mais intolerante ali. Então, por isso que a gente não adota um nível de significância tão elevado assim no Data Snooping. A gente vai trabalhando com várias observações, e aí fatalmente ele vai acabar excluindo uma, né, se a gente adota um nível de significância relativamente elevado. Bom, e aqui, só para comentar, né, então aqui ele calcularia aquele alfa máximo, né, do Data Snooping para múltiplas hipóteses alternativas, né, porque a gente estipula aqui, nesse caso, né, o nível de significância do teste individual de uma observação, alfa 0, mas a gente sabe que na prática todas as N observações serão testadas, né, então a gente tem o nível de significância do teste conjunto aí, né, para as múltiplas hipóteses alternativas, alfa 00. A gente não tem o valor desse alfa, né, rigorosamente, a gente tem ali uma aproximação para ele, né, assumindo que
as estatísticas de teste entre as observações são decorrelacionadas, né, as estatísticas WI, então a gente conseguiria definir um valor máximo, né, para esse nível de significância do data snooping real, vamos assim dizer, né, com as múltiplas hipóteses alternativas. E aqui só para comentar, né, que aquela aproximação do Bonferroni, que o nível de significância vai ser desse teste para múltiplas hipóteses alternativas, ou até mesmo para do teste global, né, seria ali N vezes o nível de significância do teste individual aqui, né, do alfa zero. Então isso funciona bem ali, ó, até mais ou menos para o N igual a 30, né. Então, 30 observações, então esse alfa máximo é de fato ali dá 0,03%, 3%, enquanto o alfa individual ali seria de 0,1%, né. A partir daqui a gente começa a ter as diferenças, né? E aí, enfim, e aí quanto maior fica aqui o meu N, ó, mais ele vai se afastando, né. Nesse exemplo aqui, por exemplo, né, 100 observações, então 0,1%, o nosso alfa por Bonferroni, ele estaria já informando ali 10%, né, enquanto aqui pela fórmula um pouco menos simplificada, porque não deixa de ser simplificada porque está ignorando as correlações entre as estatísticas de teste WI, mas enfim, por essa forma um pouco menos simplificada, o valor seria ali de 9,5%, então uma diferença de 0,5%. Aqui só para ter ideia, né, claro, a gente poderia obter o valor do teste global por meio dessa terceira coluna, em função do valor desejado para o data snooping, se a gente fosse fazer o procedimento DIA convencional, né, global para detecção, data snooping para identificação. Como a gente viu aqui na aula teórica, né, a gente vai aplicar para a identificação o data snooping iterativo, né, independente do resultado do global, e o teste global apenas para fins de detecção, né, que aí são os outros exemplos que a gente já viu anteriormente. Tá, então, aqui o nosso detector, por assim dizer, né, ele já é a estatística de teste máxima do data snooping, ali, o máximo WI, né, e a gente vai considerar ali simplesmente o data snooping iterativo, né, independente do resultado do teste global, aqui no processo de identificação de outliers, né, que a gente assume que quando ocorrem são devido a erros grosseiros nas observações. Bom, então a gente vai ver dois exemplos aqui, né? O primeiro deles, seguindo aquela lógica dos exemplos do global, né, para a gente não ter que estudar um novo ajustamento, enfim, é uma rede de nivelamento que a gente já ajustou também na aula do modelo dos correlatos, né? Então essa rede de nivelamento retirada ali do livro do professor Villani é um exemplo bem interessante, porque ela tem bastante observações aqui, né, e a gente já sabe que tem, a priori, um erro grosseiro aqui na quarta observação, né, no quarto desnível, dv para y. Claro, detalhes, né, sobre essa rede tem no livro e tem na aula lá, na aula do modelo dos correlatos, né, da aula 4, nesse exercício. Aqui a gente vai então fazer o ajustamento dela e aplicar o procedimento data snooping, né. Vamos ver se de fato esse resíduo esse erro grosseiro, esse outlier, no desnível 4 de V para Y, ele é devidamente identificado pelo nosso teste. Bom, então a gente vai fazer ele no Adjust, né, no próprio software ali do professor Villani. Então aqui a gente já tem um arquivo pronto, então embora na aula a gente tenha resolvido pelo modelo combinado, né, aqui o Adjust vai resolver pelo modelo paramétrico. Tá? Quem tiver interesse, claro, pode até comparar, né, a diferença dos dois ajustamentos. Aqui está o formato de arquivo, arquivo, né, para redes de nivelamento, então ele segue mais ou menos aquela lógica, né, primeira linha o título, né, segue mais ou menos aquela lógica que a gente viu já para o planejamento das redes, né, horizontais. Aí, segunda linha, uma sequência de números que vai definir a característica da rede aqui, né. Então, no caso, o primeiro número é o número de pontos de controle, né, referências de níveis conhecidas, depois número total de desníveis observados, depois número total de pontos que a rede tem, né, desconhecidos a serem ajustados mais as referências de nível.
Aí, na sequência, o identificador das referências de nível, né, e o valor das suas altitudes. E depois, os desníveis. Como o modelo é linear, não precisa ali de valores iniciais, né, altitudes iniciais para os demais pontos. Tá? Então, por exemplo, né, da RNBNA, benchmark A para o vértice V, valor do desnível 25.102 e aqui o desvio padrão, né, 0.018. Né? Então, com base nessas informações, ele vai montando a matriz A e a matriz peso do ajustamento. Então, aqui os 14 desníveis em sequência, né, são os mesmos desníveis presentes lá da aula 4, enfim, né, então, aqui apenas no formato de entrada do adjust, né, cuja solução será pelo modelo paramétrico. Bom, pessoal, tive que interromper ali a gravação, mas, enfim, antes da gente ver o ajustamento aqui no adjust, só comentar rapidamente, eu lembrei agora, né, aqui na nossa tabela do Excel, só para a gente ver que a estatística de teste WI, o teste pela WI é equivalente ao teste pela estatística TI, né, na Q quadrado com 1 grau de liberdade. Né? Então, vamos supor aqui, por exemplo. Então, 1 grau de liberdade na distribuição Q quadrado, né, e um nível de significância ali de 0,001, que seria o mesmo para WI aqui no data snooping, né? Então, valor crítico na normal, teste bicaudal 3.29, né? Na Q quadrado, 10,83. Nós vamos ver o seguinte, ó, vamos ver a raiz desse valor, 3,29. Né? Então, os testes são equivalentes, né? Então, posso tanto testar a estatística TI, né, na Q quadrado com grau de liberdade, quanto a estatística WI, na normal padrão, né, com teste bicaudal. O resultado do teste vai ser o mesmo ali, né, se eu estou trabalhando com o mesmo nível de significância. Tá? E aqui vamos ver só quanto que seria o valor aqui, né, o valor crítico na normal 3, qual que seria o nível da significância estipulada, que seria o caso ali da regra dos 3 sigmas, né. Vamos ver aqui com 0,002, por exemplo, 0,003, então algo entre 0,002 e 0,003, né, aqui, sei lá, 0,0027, né, então ali o nível de significância é de 0,27%, mais ou menos, né? É o nível de significância que a gente trabalha quando o nosso valor crítico para a estatística de teste WI é exatamente 3. Né? Bom, enfim, então agora vamos fazer aqui o ajustamento da rede de nivelamento, né, desse primeiro exemplo do adjust. Então, least squares adjustment, nivelamento diferencial. Né? Aqui a gente marcaria essa opção se a gente não tivesse a precisão das observações, né, a gente tivesse apenas ali, por exemplo, as distâncias, né, de cada linha de nivelamento ali, né, então o quanto de distância foi percorrido ali em cada desnível, então a gente poderia fazer essa ponderação, né, de pesos pelas distâncias, né, peso proporcional ao inverso da distância, ao invés de ser o inverso da variância, né, daquele desnível. Uma estratégia aí, enfim, que se adota no nivelamento, né, geométrico, em alguns casos, quando a gente não conhece a variância, enfim. Não é o caso aqui, né? Então, vamos ajustar os erros de observação. Não temos os desvios padrões aqui das nossas referências de nível para ajustar elas, mas a gente também já sabe, né, a gente já viu ali daquela aula de injunções, que se a gente quer identificar erros grosseiros nas observações, se a gente quer identificar outliers, é mais eficiente nós trabalharmos com injunções absolutas, né? Ou seja, sem ajustar as injunções. Então, não vamos ajustar as nossas estações de controle. Aqui ele calcula as incertezas, né, das estações ajustadas, né, das altitudes aqui, para um determinado nível de confiança, por exemplo, 99%. Então ele vai apresentar ali as barras de confiança das altitudes ajustadas ali, né, para esse nível de confiança que a gente definiu em 99%, considerando os graus de liberdade do ajustamento e tudo mais, né. Então, aquela constante C daquela aula de intervalos de confiança, né,
aqui por caso específico do nivelamento. Então a gente teria barras de confiança ao invés de elipses ou elipsoides de confiança. Um teste Q quadrado, só para referência, né? Embora que o foco não seja o Q quadrado, então a gente vai optar pelo data snoop interativo, não pelo procedimento dia, né? Então, um nível de significância aqui de 0,05%. Blunder detection, blunder em inglês é sinônimo de erro grosseiro, né? Gross error. Então, ou como a gente está assumindo aqui, seria sinônimo de outlier, né? Enfim. Então, detecção de erros grosseiros. Então, ele tem duas opções, o data snooping e o test tal, né? Vamos ver o data snooping. Ok. Aí aqui agora a gente tem que ir para a pasta que a gente está trabalhando, né? E abrir o arquivo que a gente está trabalhando. Nesse caso, então, o exemplo, rede de nivelamento ADAT. Aqui o relatório de ajustamento, né, do software adjust, enfim. Aqui é mais para checagem, né, então, estações de referência de nível, né, benchmark, os desníveis, né, D para o valor do desnível, do desvio padrão, enfim. O que nos interessa aqui, só dar uma olhada no global, né, atitude de referência, então sigma a posteriori, fator de variância a posteriori, 18.5, arredondando. Aí ele apresenta esse termo referência S0, que é raiz quadrada do fator de variância a posteriori. Então, ou seja, o quanto os nossos desvios padrões, vamos assim dizer, né, estão ali maiores ou menores do que o esperado. Né? Então, se o fator de variância a posteriori desse 1, a raiz quadrada dele daria 1, então estaria tudo certo. Nesse caso em específico, né, então os nossos resíduos estão aí em média, né, uma forma geral, né, um valor único para toda a rede, 4,3 vezes maiores do que o esperado. Tá? Ajustamento com 9 graus de liberdade. Né, então, 14 desníveis, né, e 5 altitudes a serem ajustadas. Né, então, 14 menos 5, 9. Falhou no teste global, né? Aqui ele faz o teste bicaudal, tá? Com o nível de significância que a gente estipulou, 5%, né? Aqui um pequeno errinho, porque aqui ele está apresentando 95, como se fosse o nível de significância, né? Significance level, mas na verdade é o nível de confiança aqui, né? O confidence level. O nível de significância é 5%, não 95%. Mas enfim, estatística aqui quadrado calculada, né, então 166,22, né, então a soma ponderada ali do quadrado dos resíduos, né, deveria se situar entre 2,7 e 19. Né, esse seria ali o intervalo de confiança, né, para essa nossa estatística de teste. Então, como está bem acima, né, o ajustamento falhou ali no global. Tá? O que nos interessa aqui mesmo é o data snooping, né? Então, a gente vai analisar aqui. Diferenças de nível, né, desníveis ajustados. Né, D para então, o desnível ajustado, o respectivo resíduo, né, a correção aplicada ao desnível original, desvio padrão, e o que nos interessa é essa coluna em específico. Né, aqui seria uma abreviação para Standard Residual, né, resíduo padronizado, que é o resíduo dividido pelo seu respectivo desvio padrão. Tá? Então aqui, claro, observações não correlacionadas, né? Então a estatística de teste WI é o resíduo padronizado, é o resíduo dividido pelo seu respectivo desvio padrão. Né? Então aqui a gente tem resíduos padronizados negativos e positivos, né? Nossa estatística de teste WI positiva ou negativa, né? A gente tem que consultar, canalizar em módulo, né? Então, primeira coisa, né, qual que é o nosso valor crítico mesmo? Bom, se a gente está trabalhando ali com um nível de significância de 0,1%, né, então o nosso valor crítico de teste é 3,29. Né? Então, vamos analisar aqui. Então, primeira coisa, quem que é a estatística WI máxima? Então, a gente tem que pegar e analisar o valor máximo em módulo aqui. Vamos olhar, seria esse aqui, né? 12,82. Referente à observação 4 do vetor das observações Y4, que é justamente o outlier, né, o que a gente já havia identificado, né, dV para Y. Então ali o resíduo de 22 centímetros aqui no modelo paramétrico, né, resíduo padronizado 12,82, então ele está aí
praticamente 13 vezes acima, né, do seu respectivo desvio padrão, tá? Então aqui o ajustamento falhou, né? Outras observações aqui também excedem o nosso valor crítico de teste ali, o 3.29, né? Se a gente for olhar aqui, então, de V para X, né? Da referência nível B para Y, né? Essa aqui também, né? Y para X, então, claro, né? O outlier está no desnível VY, então aqui os demais desníveis que contêm o V ou contêm o Y, né? Acabam ali sendo mais contaminados, né? Enfim, aqui a gente teria, né, ao todo aí seriam 4 desníveis excedendo o valor crítico 3.29. Na prática a gente só vai adotar o maior, né, o maior em módulo é esse aqui, quarto desnível, né, dV para Y, estatística de teste WI 12.82, WI máximo, né, em módulo 12.8, excedendo o nosso valor crítico na distribuição normal padrão, teste bicaudal, nível de significância de 0,1%, né, valor crítico de referência, então, 3,29. Então, aqui o teste, então, identificou corretamente, né, essa observação como contaminada por erro grosseiro, né, então, ou seja, como outlier. Aqui a gente assume que esse outlier, então, é devido à existência de erro grosseiro nessa observação. Então, qual que é o procedimento correto a se fazer, né? Então, a gente viria aqui, ó, e iria deletar, né, aqui a observação, né? Então, a gente iria deletar aqui a quarta linha, né, da linha das observações, e ia mudar aqui de 14 para 13, porque agora a gente não vai ter mais 14 desníveis, a gente vai ter 13, né? Esse desnível foi devidamente deletado, tá? Eu já tenho isso pronto, né? Deixa eu ver aqui. Então, rodada 2, né, com o desnível V para Y excluído. Então, aqui está o caso, né, 13 desníveis, eu deletei ali a linha correspondente do V para Y, né, então a gente excluiu aquele desnível da rede. Então, notem que o adjust, né, ele faz o ajustamento, calcula as estatísticas de teste WI, mas ele não toma essa tomada de decisão, né? Ele não exclui as observações identificadas, né? Ele não faz esse processo iterativo, isso é com o operador, né? Então, não é um processo automatizado nesse sentido, né? O Datasloop não está implementado aqui na sua forma iterativa. Então, segundo ajustamento, não é horizontal, que é a rede altimétrica, né? Mesmo as considerações do anterior, né? Então, só que agora a gente vai pegar esse segundo arquivo, né? Enquanto agora a gente vai pegar o arquivo da rodada 2 com o desnível VY excluído, devidamente excluído. Então, outro ajustamento com outros resíduos, né? Bom, aí o relatório do ajustamento, né? Agora o teste global acabou passando, né? Agora a gente tem 8 graus de liberdade, uma observação a menos, enfim. Fator de variância a posteriori 0,23, tirando a raiz dele 0,5, arredondando, né? Então, nossos resíduos aí estão, em média, né, 2 vezes melhores do que o esperado, né? Então, a raiz da variância posterior ali deu 0,5, né? Então, o nosso teste Q quadrado bilateral falha, né? Se fosse unilateral, ele passaria, né? Então, ele falhou ali o nível de significância de 5%, né? Porque a nossa estatística de teste calculada deu 1,88, né? Valores de referência aí inferior 2,18 e superior 17,53, né? Se a gente for lembrar lá, 8 graus de liberdade, né? Então a esperança para essa estatística de teste seria 8, né? Então, a esperança ali para a soma ponderada do quadro dos resíduos seria 8, né? Deu 1,88, aí acabou falhando no teste bicaudal, né? Então o ajustamento está melhor do que o esperado, tá? Aí são exemplos do Guilani, né? Não sei se são dados simulados ou dados reais, mas enfim, aqui pouco importa, né? O que a gente está interessado é na identificação de outliers, né? Pelo Datasloop. Então aqui nós temos as novas estatísticas de teste, tá? Os novos resíduos padronizados, as novas estatísticas WI para esse caso. E aí, se a gente for olhar, todas elas em módulo, né, são até mesmo inferiores à unidade, né? Claro, então, um indício ali do teste global, né, se os resíduos estão melhores do que esperado, enfim, a gente vai esperar estatísticas WI
pequenas, né? Nesse caso, então, nenhuma observação mais seria flagrada como outlier, né? Então, a gente não vai assumir que não há mais erro grosseiro aqui no nosso ajustamento, né? Porque todas elas estão inferiores ao valor crítico de teste, né? 3,29 em módulo, né? O nosso nível de significância é de 0,1%, tá? Então, nesse caso em específico, né, a gente pode dizer que essa rede de nivelamento passou no teste data snooping, né, no processo iterativo aqui na segunda rodada, né, só foi identificado ali o outlier no desnível VY, tá? Então, é um exemplo aqui em que o data snooping, né, teria apresentado o desempenho satisfatório, né, só teria excluído de fato o único outlier presente ali. Mas, claro, no caso geral a gente não sabe isso, né, pessoal? Então, aqui quando a gente pega exemplos de livros e tudo mais, né, a gente pode, né, fazer esse tipo de inferência. Na prática, o que a gente vai ter é os resultados do levantamento e a gente não sabe a priori se o teste está acertando ou se está errando, né, porque a gente não sabe ali qual que é a realidade daqueles erros de observação, né. Mas, enfim, um comentário só que eu gostaria de comentar é que o professor Guilani adota aquela estratégia de escalonar os elementos da matriz de covariância pelo fator de variância a posteriori, tá? Então, se a gente fosse trabalhar com os desvios padrões aqui, né, a gente teria que tomar cuidado, tá? A gente teria que pegar o desvio padrão que ele está fornecendo e ter em mente, né, que ele foi ali inflacionado ou deflacionado, né, nesse caso deflacionado, né, mas enfim, que aquelas variâncias e covariâncias foram multiplicadas pelo fator de variância a posteriori. Se eu não quero multiplicar elas pelo fator de variância a posteriori, né, então eu tenho que pegar os resultados que ele está fornecendo aqui, né, os desvios padrões S, e dividir aqui pelo termo referência S0. Né. Então, nesse caso, eu iria até mesmo piorar a precisão, né, eu iria duplicar aqui o desvio padrão, né, nessa situação em específico, tá? Mas os resíduos padronizados, né, eu fiz um teste, né, eu já fiz um ajustamento à parte no Scilab para comparar. Os resíduos padronizados ele está dando com a nossa matriz original lá, tá? Então, esses resíduos padronizados, essas estatísticas de teste WI que ele está apresentando, né, já são de fato ali com a peso original. Então, a gente pode já confrontar diretamente com o valor crítico na distribuição normal. Então, aqui é o primeiro exemplo de ajustamento ajustamento de controle de qualidade, né, pelo data snooping para identificação de outliers, né, rede de nivelamento do professor Guilani lá, que a gente já tinha visto na aula 4 na aula 5 do modelo dos correlatos, né, aqui realizado pelo modelo paramétrico, e aquele desnível, né, que a gente já havia supondo, né, o desnível V de V para Y, de fato ele é identificado como um outlier, né, pelo procedimento data snooping, tá? E foi o único, né, identificado como outlier pelo procedimento data snooping. Na segunda rodada, nenhuma observação a mais foi identificada pelo teste, todas elas com estatísticas de teste WI inferiores ao valor crítico que foi estipulado. Um último exemplo aqui da rede de nivelamento que eu esqueci de comentar. Essa nossa rede de nivelamento, né, ela tem uma boa redundância ali, né? Então, ela conseguiu identificar o outlier ali, por exemplo, corretamente, né, de V para Y aqui. Mas vamos pensar o seguinte, tá? Aqui a gente quer ver a eficiência do data snooping de uma forma geral. Vamos supor que nós não tivéssemos esse desnível observado de x para z. Tá? Então, a altitude do z ela só é determinada a partir do w e a partir do y. Tá? Ela não é mais determinada a partir do x. Bom, vindo do w eu vou ter uma altitude. Né? Vindo do y eu vou ter outra altitude. Né? Aqui eu tenho uma diferença entre elas. Se há erro grosseiro aqui ou aqui, eu não consigo identificar, apenas detectar. Por quê? Porque eu não consigo saber qual das duas é a discrepante, né? Qual das duas está com o outlier. Para eu saber, eu teria que ter uma terceira linha de nivelamento aqui. Aí eu ia ver, essa aqui está conversando com essa, ou essa aqui está conversando com essa, né? Então, quem fosse o discrepante entre os três aqui seria o outlier, né? Então, a gente tem detecção nesses casos, mas não tem identificação, tá?
é uma limitação do data snooping também, né? Ele é eficiente quando a gente tem uma redundância adequada para isso, tá? Mais detalhes a gente vê na próxima aula, que é a chamada confiabilidade, teoria de confiabilidade aqui. Mas vamos ver um exemplo simples para a gente ver o que isso pode acarretar, né? A gente vai ver um exemplo onde esse desnível foi excluído, tá? O outlier original foi mantido, inclusive, tá? Esse desnível, né, de V para Y foi mantido na rede, enfim, mas a gente excluiu o desnível de X para Z, tá? E além de excluir ele, a gente inseriu um erro de 1 km, tá? 1000 metros, no valor desse desnível aqui, de W para Z, tá? Vamos ver aqui, W para Z, aqui, ó. 18 metros de desnível, né, nessa rede original, com 1000 metros de erro vai ficar 1018 metros, né, de desnível. E vamos ver se o que acontece, né, se o data snooping consegue identificar esse outlier que de 1 km, tá? Então vamos rodar aqui esse arquivo erro grosseiro, maiúsculo, né? Então aqui, ó, então 1 km no desnível WZ e sem o desnível X para Z, né? Então vamos aqui ver o WZ, ó, tá ali, ó, é 1018 metros de desnível, né? Então 1000 a mais. Então a gente vai ajustar agora, né, a nossa rede de nivelamento aqui e ver se o data snooping vai conseguir detectar esse erro. Agora o arquivo erro grosseiro. Bom, o global, claro, né, vai falhar ali, enfim. A gente vai ter resíduos da ordem de 500 metros, né, para aqueles dois desníveis. Mas aqui, ó, resíduos padronizados, né, e aí, ó, vamos procurar o máximo aqui. Esses dois, né, 28 mil e pouco. Claro, né, de Y para Z e de W para Z, conforme o esperado, né. Os dois únicos desníveis ali contendo o vértice Z, né, então aqui, ó, de Y para Z e de W para Z, conforme o esperado, né, porque a gente não tem justamente de X para Z, tá. Só que, se a gente for analisar ali o relatório, ó, dá um empate técnico, né? Resíduo padronizado 28.927,039 para ambos, né? Um empate técnico lá na terceira casa decimal, né? Na última casa decimal que o adjust apresenta. Então a gente deveria excluir os dois, né? Vamos assim dizer, né? Os dois aí excederam e muito o valor crítico. Só que excluir os dois é analogamente a tirar o ponto Z da rede, né? Nesse caso. A gente não tem esse desnível, né? Então, claro, né, a rede tem uma capacidade finita aí de identificar outliers, tá? Depende de onde está o outlier, eles não são mais identificados, né? Não depende apenas da sua magnitude, como também da sua localização, tá? Então, até aquilo que a gente já tinha visto na primeira aula, né? Que a gente está vendo num caso generalizado, né? Modelo paramétrico, né, ao invés de observações diretas. Então, aqui, por exemplo, né, ali de V para Y não tinha problema, né, porque a gente excluiu ele e continuou com 3 desníveis. Aí agora, se a gente excluísse mais um, por exemplo, de Y para Z, aí a gente ia ter problemas aqui, né, porque esse aqui já tinha sido excluído, né, e esse aqui também. Então, a gente ia sobrar 2 desníveis, também esses 2 desníveis não seriam mais identificados, tá? Então, enfim, para a gente identificar outliers aqui, a gente tem que ter, no mínimo, 3 desníveis por vértice, né, numa rede de nivelamento. Tá? E estendendo para uma rede de GNSS também, né, seria essa a ideia, né? 3 vetores, ΔX, ΔY, ΔZ por vértice. Aí a gente consegue identificar pelo menos um outlier, tá? Mas a partir do momento que um é excluído, dependendo de qual foi excluído, né, nessa rede, então, inicialmente, por exemplo, foi do V para Y, ok, não há problema, o V continua tendo pelo menos 3 desníveis, assim como o Y, né, mas se tivesse sido um desses dois, né, aí problemas, né, porque excluindo esse, só teria de X para Z e de Y para Z, então já perdeu a capacidade de identificar erros aqui. Se excluiu esse também, W para Z, X para Z. Né? Então, a gente forçou um exemplo simulado, né, onde a gente já tinha removido X para Z, seja por outlier, seja porque não foi medido, enfim.
E aí, nesse caso específico, poderia ter ali 1 km de erro no desnível de W para Z que ele não consegue identificar, não consegue dizer que está no W para Z, né? Ele dá um empate técnico entre o W para Z e o Y para Z, tá? Então, o DataSnoop é suscetível, né, a esse tipo de armadilhas, né? Ele tem uma capacidade finita aí, né, de identificação de outliers. Há detecção, né, mas não há identificação, porque a gente não tem redundância, né, informação suficiente para isso.